Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esporte. Sabemos que estamos devendo em relação à produtividade e à continuidade dos nossos vídeos, mas vamos ver se agora, como eu disse, né, o brasileiro só começa a funcionar depois do carnaval. Então hoje a gente tá aqui, o carnaval acabou de passar, não, mentira, nem chegou o Opa, carnaval. é, Estamos querendo mostrar que estamos se adiantando então a isso. esse dito cultural, né, tradicional, de que o brasileiro começa só depois do carnaval. Vamos tentar começar antes do carnaval. Um dia de chuva aqui em janeiro em Curitiba, chove bastante, né, na nossa cidade. Então, um verão bem típico curitibano. Esse vai ser o tópico do vídeo, inclusive, hoje. Isso, é. Clima na Clima Terra. em Curitiba. Em Em Curitiba. Curitiba, aí vamos passar por Isso. transformação climática no mundo. Vamos entrar numa polêmica aí. Hoje, inclusive, temos aqui conosco no estúdio Um Greta Thunberg. meteorologista. Não, Exatamente. Fazendo uma participação especial. exato. Não, mas então, agora falando sério, a gente sempre brinca bastante aqui, mas Mas a Greta não tá aqui. é, dessa vez não. Falando sério, que nem a Greta. Como que é as caretas da Greta? Alguém sabe How fazer? dare you? Mas, infelizmente, hoje o primeiro assunto nosso é um dos mais tristes e trágicos possíveis, né? Todo mundo já sabe. Hoje a gente tá gravando na terça-feira, dia 28 de janeiro. E, infelizmente, no sábado, né, aconteceu algo que ninguém esperava. A morte do Kobe Bryant, é um dos grandes heróis, uma das grandes lendas, um dos principais personagens e jogadores da história da NBA. Então a gente achou legal abrir o nosso episódio de hoje falando um pouco sobre o Kobe. E é engraçado porque a gente tem opiniões muito parecidas, né, eu e o Rê, porque nós dois, como a maioria das pessoas da nossa geração, acredito, começaram a se apaixonar pela NBA muito por causa do Kobe, né? Seja para amá-lo ou para odiá-lo. Eu falei aqui pro Rei, eu odiava o Kobe no começo da carreira porque eu odiava o Kobe e o Shaq, eu odiava os Lakers. Dominância. Exato. E eu não gostava, eu não odiava tanto a figura do Shaq, mas odiava o Shaq como jogador, porque achava muito apelão, achava que era injusto, meu pensamento lá como criança, pré-adolescente. E o Kobe eu achava uma mala tremenda. Mas isso mudou a partir lá de 2005, quando ele teve aquela sequência incrível de jogos fazendo mais 50 pontos e a partida de 81 pontos contra o Toronto. Ali o Kobe já se tornou um dos meus jogadores favoritos, se não o meu jogador favorito. Eu já falei também aqui algumas vezes que o Iverson foi o meu jogador favorito. É isso que eu ia falar. Na época que a gente começou a assistir, Ah, tipo, era Kobe e Allen Iverson. E a gente teve essa oportunidade maravilhosa de ver essa rivalidade numa final da NBA, né? No final de 2001. Desculpa, tomando uma cervejinha aqui, então sabe como é. Mas enfim, tivemos essa oportunidade incrível de assistir aquela final, atuação épica do Iverson no jogo 1, né? O Lakers chegou invicto para aquelas finais, invicto nos playoffs, né? Mas o Iverson foi lá em Los Angeles, anotou 48 pontos na prorrogação, aquele drible histórico no Ty Lue. Mas aí depois, como que é? Tem uma frase que o Kobe falou: nós vamos tipo, arrancar os corações deles em Philly, em Filadélfia, né? É. E o Kobe que é de Filadélfia, né? É bom lembrar. De Filadélfia, entre aspas, né? De É, Filadélfia foi da Itália. Cresceu na exato. Ele Itália. foi criado na Itália, o pai dele jogava lá, né? Muitas pessoas sabem dessa história, o pai dele jogava na mesma liga que o Oscar Schmidt, e o Kobe já declarou isso inúmeras vezes, o quanto ele admirava o basquete do Oscar e o quanto o Oscar inspirou ele. Mas é triste demais, né? Um cara tão novo, que parecia estar tão feliz, o que era difícil imaginar um cara tão competitivo como ele pudesse já conseguir desligar, né? Virar a chave, como É. a gente falou. Ele entrou de cabeça nessa vida de pai e conselheiro, né? Não apenas para as filhas, mas para todos os jogadores. Tinha o Kobe Camp agora que estava tendo, né? Na Mamba pré-temporada, Academy. Mamba Camp na pré-temporada, Kyrie, Jason Tatum, Kawhi, Paul George, pô, os melhores jogadores da NBA passando ali para tentar adquirir um pouco da experiência do Kobe e principalmente da Gana. E a Gana e a paixão dele pelo jogo, né? Eu acho que na história da NBA
acho que só 2 jogadores atingiram esse nível de dedicação extrema e competitividade absoluta e querer sempre ser o melhor. Ele e o ídolo dele, o cara que ele tentou imitar. Exato. MJ, Michael Jordan. Então, falando rapidinho, então, da minha relação com o Kobe de novo, começando, falei, era de ódio do Kobe com cabelo Black Power e camisa 8, que enterrava na cabeça de todo mundo e trash talk. Não que ele tenha mudado isso, né? O trash talk acompanhou ao longo da carreira. Mas teve alguma coisa que eu não sei o que aconteceu, de repente ele me tornou o meu jogador favorito. Talvez que o declínio do Iverson tenha sido mais rápido, né? Até para o Iverson não ter essa mentalidade tão assassina, que o Kobe White era mais aquele cara contra o sistema, né? Porque, óbvio, um background todo, vindo realmente das ruas e tendo sido preso, quase perdeu... Sempre injustamente, né? Por ter essa questão da cadeia, principalmente enquanto estava em Georgetown, mas, enfim, o Kobe, filho de atleta e já, como o Rebem falou, querendo ser o novo Michael Jordan. Chegando na liga falando. Exato. Chegou na liga falando que queria ser o novo Michael Jordan. Melhor que o Michael Jordan. E eu falei, eu não gostava dele no começo, no tripito Lakers, mas talvez até por esse vácuo aí deixado pelo Iverson, que já não estava mais no auge, apesar de 2005, 2006, 2007, o Iverson ser ainda excelente, né? 2007 foi o ano que ele foi pro Nuggets. Mas o Kobe, ele se tornou, né, o melhor jogador da NBA. Após o período que o Shaq foi pro Heat, começou a fisicamente já não ser mais o mesmo. Eu acho que, assim, no segundo título deles, eles já estavam praticamente empatados. No terceiro título, eu acho que foi um pouco mais do Kobe ainda do que do Shaq. E daí pra frente, o Kobe tomou conta da liga e, meu Deus. Até hoje você vê o pessoal que jogou com o Kobe joga ainda ou que parou recentemente. Quase todos eles, quando perguntam quem foi o cara mais difícil de jogar contra, praticamente todos falam era o Kobe. Você não tinha como marcar o Kobe. Você colocava 3 em cima dele, ele fazia cesta na hora que ele precisava fazer. Exato. E tudo isso, esse aperfeiçoamento técnico e mental dele, porque, como a gente falou aqui, é a dedicação extrema, a gana máxima, o esforço diário e contínuo em tudo, né? Em todos os aspectos. Um cara que só queria ser o melhor, só se preocupava em jogar basquete e ser o melhor jogador de basquete possível do mundo. Então, falei, ele acabou se tornando meu jogador favorito. Eu sou torcedor do Spurs e isso não é uma opinião minha, mas é uma constatação. Spurs e Lakers foram a principal rivalidade da NBA no começo do século, né? Principalmente na Conferência Oeste, com certeza, mas é até possível dizer da Liga, né? Eram os dois melhores times da NBA durante quase 15 anos, foram Spurs e Lakers. Então, eu vi o Spurs ganhar do Lakers, vi mais perder do que ganhar nos playoffs, é verdade. Ficava puto, mas, por exemplo, as finais de 2008, 2009 e 2010, né? Os últimos 3 finais que o Kobe chegou em seguida com os Lakers, 2008 contra o Boston, 2009 contra o Orlando, 2010 contra o Boston de novo. Nesses 3 anos eu torci para os Lakers, mesmo sendo o principal rival do meu Spurs, porque eu torcia muito pelo Kobe, eu queria muito que ele ganhasse o Shaq para provar a todos que todos estavam errados. Todos não, né? Assim como eu, tem muita gente que amava o Kobe, mas sempre tem essa divisão, assim como tem com o LeBron, com o Curry, isso é normal. Mas eu amava muito ele, torcia muito por ele e queria muito que ele ganhasse esses títulos, por isso que torcia até contra Boston, que eu digo que é a cidade onde eu nasci, brincando, né? Porque eu sou torcedor do Patriots e do Red Sox, mas não torço pro Celtics, então torci contra o Celtics nessas 2 finais. Uma o Kobe ganhou, primeiro os Celtics venceram, depois, 2 anos depois, os Lakers e o Kobe deram um troco. Mas enfim, são tantos momentos, falando aqui, né, de jogos, a gente vai levar tempo. Só acho que o momento que mais me marca dele é a final das Olimpíadas de 2008. É bom lembrar que em 2004 os Estados Unidos perderam, né, nas quartas de finais para a Argentina. Agora, não foi na semi? Talvez tenha sido na semi, acho que eles saíram com o bronze, né? Eles ganharam a disputa em terceiro. E óbvio, o mundo inteiro falou: os Estados Unidos não domina mais o basquete, não. Até dentro, internamente, nos Estados Unidos, aquela dúvida, pô, nós temos que mostrar ao mundo que a gente é de longe o maior país no basquete. Então, em 2008, eles fizeram uma reedição do Dream Team de 92, né? Levaram, porque, em aspas, porque eles levaram o que eles melhores tinham em 2008, mas não era tão brilhante como em 92, até porque
LeBron tava ainda não tinha atingido o seu auge, o Wade. Mas enfim, então o time com Jason Kidd, Chris Paul, Melo, Carmelo Anthony, Chris Bosh, LeBron James, Dwayne Wade. Daí tinha ainda os coadjuvantes, né? O Mike Reed, o outro emissor de três branquelo, Mike Miller. O time atropelou todo mundo, chegou na final com a Espanha, atual campeã mundial, né? E aquele jogo equilibrado, pegado, e você via que o LeBron, o Wade, o Melo estavam sentindo a pressão, né? Porque era uma pressão muito grande, então eles tinham que ganhar. E nos minutos finais ali o Kobe chamou a responsabilidade, foram acho que 3 bolas de 3, uma delas sendo end one, né? 3 mais a falta, 3 para 4 pontos que definiu o jogo. E ali ele mostrou que realmente era o melhor jogador do mundo. E acabava de ser a temporada que tinha sido MVP em 2008, né, da Liga. Primeira e única vez que Kobe foi MVP. Perdeu nas finais do Celtics, mas ganhou as Olimpíadas, né? Os Estados Unidos ganharam com o Kobe sendo o principal jogador e nos outros 2 anos seguintes ele foi campeão mais 2 vezes, sendo MVP das finais. Então, eu acho que isso, para mim, foram os momentos que mais marcaram. Foi um domingo muito, muito triste. Até ontem mesmo assistindo o Globo Esporte, até conversando com a minha namorada, pô, assisti o Esporte e chorei de novo, porque são as coisas que acontecem, a gente não entende, mas o legado Kobe vai durar para sempre e acho que a gente só tem que agradecer quem ama basquete ter tido a oportunidade de ter visto a carreira inteira, ou quem começou com o pé depois, um pedaço, e Kobe Bean Bryant, porque com certeza é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Descanse em paz. Triste, muito triste. No dia foi chocante. Não esperava ver isso, não esperava ver essa notícia. Esperava ver o Kobe aí por muito tempo. Aliás, o que ele estava fazendo com o time de ensino médio da filha dele era uma coisa absurda. Era um time fraco até ele chegar. De repente ganha de todo mundo. Aliás, a filha dele que morreu junto, vai saber. A gente pode ter perdido aí a melhor jogadora da história da WNBA. E é muito triste. O Kobe, ele marcou a vida de muita gente que gosta de basquete, que assistia na época. E sensacional. E essa mudança que ele teve na personalidade, como ele começou a ficar mais aberto, começou a falar mais do que ele tinha passado, da motivação dele, tudo que levou, a briga dele com o Shaq. Tem uma entrevista, para quem tiver curiosidade, muito massa no YouTube, em que o Shaq entrevista o Kobe e eles conversam sobre tudo isso. E como amigos, no final eles se abraçam, o Shaq chora. É muito legal. E você vê assim. Os dois amadureceram, né? Isso que tem gente que não amadurece a vida inteira, você vê nitidamente rapidinho, porque quem não acompanhava Kobe e Shaq se odiavam, realmente, não é exagero falar. Chegou um momento em Los Angeles que não dava mais, mas os dois exigiram que ou ele sai ou eu saio. Mas como ele bem falou, e foi nítido, né? Realmente se tornaram amigos, voltaram a ser amigos, né? E resolveram suas diferenças, graças a Deus. Muito massa. Essa mudança dele no final foi muito legal. Eu tenho um monte de entrevista aí para quem quiser ver. É um cara que é exemplo para qualquer pessoa. A gana dele, como também falou, a ambição dele, a ética de trabalho dele, como ele não parava de se esforçar o tempo todo. Isso não parou só na NBA, ele foi depois começar a produzir filmes, ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar. Cara, quem que pode dizer isso? O cara foi o melhor jogador do mundo de basquete, um dos melhores da história, resolve fazer outra coisa, vou produzir filmes e ganha um Oscar. Só ganha um Oscar. É impressionante. O cara é exemplo para todo mundo, é uma das pessoas aí uma das melhores pessoas dos últimos séculos da humanidade, tudo que no exemplo que ele deu para todo mundo e nas lições que ele deixou, e é triste, bem triste para quem acompanhou. Vai ser triste por um tempo ainda, morreu novo demais. É bizarro, parece que a ficha não caiu ainda, né? Parece mentira. Mas enfim, essa é a nossa homenagem, né? E acredito que todos que amam NBA tenham se sentindo assim. Não só NBA, no esporte todo, né? Hoje, o Djokovic ganhou a partida dele no Australian Open, deu uma entrevista e chorou no final. Ontem o Nick Kyrgios, né, outro jogador de tênis, entrou com a camisa 8 e eu achei bem legal. Não lembro quem que eu vi no Twitter falou: o Kyrgios é o Kobe 8, né? Porque não conhece o Kyrgios, você sabe, é uma porra louca total. Exatamente. Então, se ele entrasse com a 24, não ia fazer muito sentido. Então, perfeita homenagem.
E vamos continuar vendo, né? O Lakers, hoje é terça-feira, o Lakers volta em quadra amanhã. Mas o jogo é fora de casa, né? Eles adiaram, né? O jogo que seria hoje, Lakers e Clippers, que eu acho que é justo, deveriam ter Lakers e Clippers. Tá, é fora de casa, mas é no Staples, então... É o Monday do Clippers, não é fora de casa. Então vai ser uma homenagem bem bonita, tenho certeza. Com certeza. O que Kobe representa para Los Angeles, a gente só pode imaginar, mas lendo os relatos das pessoas lá, com certeza, para toda a comunidade angelina, né, e todo o pessoal da Califórnia, com certeza, e principalmente para a família, né, nunca vão assistir os nossos vídeos, mas nossas sinceras condolências, porque o Kobe representou muito na nossa vida, como na vida de todo mundo. Então, passando essa homenagem, tentando trazer um espírito mais animado, vai ser difícil, mas voltando ao normal, porque como até quem foi o jogador que falou? Agora me deu branco, que a gente até discutiu aqui fora de ar, né? Pô, a NBA tinha que ter cancelado a rodada, mas conhecendo o Kobe, ele ia falar pra jogar, né? Ele ia querer jogar, com certeza. Eu queria que os outros jogassem, com certeza. Então, enfim, não vou... Segue em frente, infelizmente. Não vamos debater se a liga acertou ou não, mas a vida continua, a NBA continua, então a gente vai tentar recapitular um pouco o que aconteceu nas últimas semanas e fazer uma visão geral. Uma visão geral dessa quase metade de temporada, né? Já passamos da metade de temporada, né? Praticamente. Né? Todos os times já com mais de 41 jogos, então o All-Star Game já aí batendo na porta, trade deadline. Mas então, o primeiro tópico aqui que a gente separou para hoje quinta-feira passada, nós tivemos uma partida aguardada mundialmente, né? Transmitida aqui no Brasil e o mundo inteiro preparado, todo mundo na frente da telinha para assistir o jogador jovem mais promissor da NBA, talvez o salvador da liga e o salvador do mundo, entre San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. O que você achou da atuação de Lonnie Walker, o quarto, né? Eu sabia que vinha. Eu vou ignorar isso e seguir em frente pro tópico que a gente deve falar mesmo. O Zion foi absurdo. É mais ou menos o que a gente esperava, né? Mas um pouco melhor ainda. Eu não esperava tanto dele tão cedo, pelo menos. Somente as bolas de 3, né? Acho que isso ninguém esperava. 4 de 4 no primeiro jogo. Foi impressionante. Disseram, né, que ele tá treinando sem parar agora. Bola de 3. Porque é uma coisa, é um aspecto importante pro jogo dele, porque senão na NBA vai ser muito mais fácil de marcar ele. O pessoal na NBA é muito mais atlético, os defensores são melhores. Então vai ser muito mais difícil dele conseguir passar, driblando, fazer infiltração, se ele não tiver esse arremesso, porque daí eles podem largar um pouco dele, marcar um pouco mais de longe. Agora, ele chegando mostrando isso, que ele tá treinando essa bola de 3 e que ele consegue, mesmo que seja aquele arremesso meio feio, ele não sai do chão, o pé dele continua lá, set shot, né, como eles dizem, parece que ele tá meio que jogando a bola com medo até. É engraçado, mas mesmo assim, tá indo, é o que importa. Exato. E impressionante o que ele começou, excelente, mostra que tem um futuro muito promissor. Se ele conseguir, que é a maior preocupação, eu acho, se ele conseguir se manter saudável. Porque eu acho que ele tem uma tendência aí a ser meio que uma carreira Blake Griffin, que nunca chega a decolar, porque sempre se machuca. Porque ele tem esse problema físico, problema entre aspas. Ele é o jogador mais explosivo e mais atlético hoje da NBA, se duvidar, mas isso sendo o jogador mais pesado também, em comparação com a altura. Então, isso, certa hora, isso não tem como fugir. Mais cedo ou mais tarde, deve ter problema nos joelhos, deve ter problema nas costas. Vamos ver como ele vai levar isso aí de frente, mas o começo foi sensacional. E assistindo, meu Deus, dá vontade de assistir mais só. E a segunda partida contra o Celtics também, que os Pelicans venceram, né? Já foi de novo muito animador. O começo do primeiro jogo contra os Spurs, tô assistindo o jogo, tô querendo analisar, tava bem ansioso pela estreia do Zion, mas é o Spurs, então eu vou torcer pro meu time independente do que aconteça. E eu tava dividido, né? Eu tava feliz porque o começo do Zion foi bem desanimador, né? Ele tava meio perdido e nitidamente ele não tá em forma, né? A gente viu em Duke ano passado, quando ele atingiu a melhor forma física, o melhor, né? Que fica mais forte do que gordo. Não exagero chamar o cara de gordo, mas nitidamente ele não tá. Ele tem um excesso. Tá trincado, né? Não tá. Não parece tipo eu, assim, né? Isso. Mas enfim, começou mal, meio perdido, mas aquela
sequência de 4 bolas seguidas no quarto foi... eu acabei dormindo no intervalo do jogo e fui assistir no dia seguinte. Mas eu já sabia que o Spurs tinha ganho, então... ganhou por pouco, porque ele estava jogando com limitação de minutos, né? Ele só jogou... daí vai outra discussão, né? Pô, tanto que a torcida ficou... Tem um lance livre que o Ingram foi bater e a galera... We want Zion, né? Nós queremos o Zion. Mas é aquele negócio de função do pessoal, do time, da equipe, de tentar jogar pelo longo prazo, né? Não foi definido na hora isso, né? Não foi no meio do jogo o Alvin Gentry, o treinador falou, não, chega desse cara, não vou por esse cara. Não, é algo que é estudado pelo departamento médico, general manager, toda a comissão técnica, ó, nós vamos ter que limitar os minutos dele nesse início. Então faz parte. Contra os Spurs, acho que foi positivo porque a gente acabou vencendo o jogo. Sim, porque se ele tivesse em quadra, não teria vencido. O quarto período dele foi sensacional. Você viu o que o Lonnie Walker fez no quarto período também? Bom, mas Lonnie Walker, aqui um adentro, pop. Pare de dar minutos pro Marco Bellinelli e deixa o Lonnie Walker jogar mais, por favor. Mas enfim, então a gente ficou bem animado com a estreia do Zion. Hoje tem mais uma partida, né, contra o Cavs, o fortíssimo Cleveland Cavaliers. Meu Deus. Que é a única forma de assistir um jogo do Cavs é isso, ó, o Zion vai jogar, ou tem um outro atrativo. E hoje em dia o Zion é um dos principais, se não o principal atrativo da NBA, então com certeza eu vou dar mais piada nesse jogo. Mas enfim, agora vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu nessa primeira metade e o que esperar daqui para frente nessa segunda metade e já uma previsão de playoffs, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de lembrar que nas nossas previsões no início da temporada, eu praticamente já acertei o MVP, né? Porque vocês, ouvintes, assinantes e telespectadores, acreditam que vai ter outro MVP nessa temporada que não seja... Eu ainda acredito no meu palpite. O Curry. Curry tem chance. Eu acredito no meu palpite ainda. Bastante chance mesmo. Voltar a jogar metade da temporada, ganhar todos os jogos, fazer 100 pontos por partida. 150, eu acho. Vamos postar arriscado. Não, mas eu falei que acreditava que o Giannis ia ser o MVP, falei que era um palpite sem graça, que não era muito ousado, mas porque eu acreditava na consistência do time, dos Bucks, e uma contínua evolução do Giannis, né? É isso que a gente tem visto. Começou a chutar mais de 3. Era o que ele precisava fazer. Mesmo no caso do Zion. Exatamente. Se não tiver o arremesso, os defensores podem largar. Exato. Se bem que o Zion também tem isso, mas o Giannis, a capacidade dele na transição é uma coisa absurda. Não tem como parar ele de jeito nenhum na transição. Igualável na história da NBA. Mas... É o único que eu acho, na minha opinião, que passa do LeBron. Porque até chegar o Giannis na liga, o LeBron tinha sido, acho que, de longe o melhor jogador de transição da história da liga. Certeza. E hoje acho que o Giannis tem toda a capacidade de passar ele aí no longo prazo. Hoje já é melhor, com certeza. E o momento que fez o LeBron se tornar um dos maiores jogadores da NBA, da história da NBA, né? A gente já falou aqui que, para mim, eu acho ele já está em segundo lugar nesse ranking. Para mim, está bem seguro em segundo lugar. Ele não perde o segundo lugar e ele não ganha o primeiro. Começou essa manutenção aí quando ele começou a desenvolver outras partes do jogo, né? Ele sempre foi um ótimo passador, mas nessa temporada em específico, né, o cara tá liderando a liga em assistências. Meu Deus. E não só por não são assistências estilo Rajon Rondo, segura a bola e passa para arremessar. Ou então outro estilo do Rajon Rondo, passa a bola pro Kevin Garnett numa bola à toa. E o Garnett no cotovelo, o Garnett faz o trabalho inteiro, faz a cesta e o Rondo fica com assistência. Não é isso. O LeBron é um general na quadra, ele domina a movimentação do time, ele chama as jogadas, ele pede movimentação e ele faz os passes absurdos. É um dos melhores passadores de todos os tempos. Acho que com certeza é o melhor passador de todos os tempos que não seja armador. A gente não viu, quer dizer, hoje em dia a gente vê no YouTube, né? Mas a gente não assistiu dia a dia o Larry Bird jogar. Acho que talvez o Larry... mas é outra coisa. Quando você vê, principalmente os melhores momentos dele, isso é uma coisa absurda. Exato. Acho que Larry, pelo que a gente viu e pelo que a gente escuta falar de quem acompanhou a carreira do Larry, é o único cara que não seja armador que tinha essa habilidade de passar a bola como o LeBron. Mas enfim, voltando pro Giannis, ele evoluiu nessa temporada, como eu falei, e evoluiu defensivamente também. Eu acho que ele tá nessa briga atrás do Anthony Davis, do Rudy Gobert, para mim. E acho que vão dar o prêmio pro Davis, né? Por ser um jogador, como a gente estava conversando aqui antes do vídeo, um jogador de Los Angeles, tem todo aquele marketing. E não é tirar nenhum mérito dele. Para mim, até ele tem... um mês atrás, ele era, antes do ano, né? Até 2019, para mim, ele era garantido o defensor do ano.
Mas é que o que o Rudy Gobert vem fazendo nesse último mês, nessas últimas semanas, é surreal, né? Ele é o melhor jogador defensivo da liga. Acho que não tem dúvida disso. Não, ele é o melhor jogador defensivo da geração e é um dos melhores da história. Não tem dúvida disso. Mas o Giannis, então, tá, depois desses monstros, Davis e Gobert, tá nessa briga. E ofensivamente, né? O Giannis tem uma limitação ali, até porque os Bucks atropelam todo mundo. Nenhum jogo dura. É bizarro. Não tem graça esse jogo do Bucks porque no terceiro quarto já não tem mais jogo. Então o Giannis tá jogando em média, acho que 30 minutos por partida, com média de 30 pontos e 13 rebotes. Então é algo surreal. É realmente um domínio absurdo. Se isso vai se materializar nos playoffs é outra questão. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a esse Bucks. Mas acho que é o principal tópico, né? O principal fato que mais chama atenção nessa metade da temporada é o domínio dos Bucks e o domínio de Giannis. Então, o que tudo indica, a não ser que esteja uma reviravolta muito grande, mesmo com temporada, como a gente já falou, insana do LeBron, uma das melhores temporadas da carreira do LeBron. Isso falando de LeBron, o nível, a comparação é muito alta, né? E do Luka Doncic também, né? Uma temporada sem precedentes, se tratando de um cara novo. Mas ainda assim, o Giannis está bem à frente desses dois, então isso já mostra o quanto o grego, a besta grega, tem jogado nessa temporada. Pois é, e uma coisa que eu acho muito legal disso é que, assim, certos jogadores você espera que vão ser sensacionais, né? Então, vamos supor, praticamente todos os principais até hoje. A grande maioria deles a gente não teve chance de acompanhar, foi bem antes da gente nascer, mas que nem Caim Abdul-Jabbar chegou na liga como vai ser o próximo principal jogador, e foi. Magic Johnson, mesma coisa, Larry Bird, mesma coisa. O Jordan, que não chegou Jordan, chegou, ele na faculdade não tanto, mas na liga ele chegou, né? Ele ganhou o título pela Universidade de North Carolina. Sim. E ele foi decisivo. Fazendo arremesso do título. Pois é. Então, LeBron, todo mundo esperava a mesma coisa. O próprio colega de draft do Jordan, né? O Hakeem Olajuwon. Chegou com essa pompa toda. Tim Duncan. Exatamente. Então, tem vários jogadores que a gente já espera. Agora, quando acontece com um jogador estilo Giannis, que é um jogador que ninguém nunca espera, sempre esperava que, bom, ele vai ser um bom jogador, ele vai ser... Você pode até, de repente, tentar montar um time bom em volta dele, mas ninguém esperava isso dele. Como ninguém esperava que o Kawhi fosse virar o que ele virou. E, para mim, sempre é mais massa acompanhar uma coisa dessa, assim. É um cara que era um underdog e que, de repente, com um trabalho, com a perseverança e, principalmente, ganhando confiança no jogo, vai virando cada vez melhor. E vamos ver o que o Giannis pode alcançar, porque o que ele está jogando hoje, e ainda muito novo, pode ser uma coisa incrível e vai ser muito, muito bom mesmo quando ele for para o Knicks no final desse contrato. O mesmo que você falou sobre todos esses jogadores que chegaram, acho que fazer o quê? Dá para sonhar. Dá pra dizer que todos, em algum momento, os setores do Knicks chegaram sem ter, né? Pelo menos LeBron, até o Wade, né? Quando quando acabar o contrato, o jogador vai para Nova York, óbvio, é o maior mercado, a maior cidade dos Estados Unidos. A gente pode sonhar. O sonho, talvez, né, a atração mais chamativa, vamos dizer assim, de um jogador agora seria ganhar um título no Knicks, porque seria algo histórico até. Todo mundo cravava Kevin Durant nos Knicks agora, né? E até porque não é só um time enorme, o maior mercado, o time mais valioso da liga, não é só isso. Nova York é a capital mundial do basquete, né? O Madison Square Garden é o Maracanã. Exatamente. E é onde se joga o melhor basquete de rua. Você tem o Riker Park lá, que é sensacional. É o que você vê, por exemplo, tem os vídeos lá do Kevin Durant jogando no YouTube, você encontra. Sensacional. Então, é onde a cultura do basquete se formou e onde ela é mais forte, mais predominante. E Giannis merece ir para lá e vai ser bem recebido. Você viu, já foi em janeiro, né? Há umas 3 semanas, quando o Bucks foi jogar com os Warriors em São Francisco. Aquele suposto tampering do Curry. Exatamente. Todo mundo deve ter visto, né? Isso viralizou na internet. Vamos combinar, Come on, man, let's do this, né? Tipo, vamos aí, cara, vamos fazer isso. Isso pode significar 1 milhão de coisas, né? Sabe? Mas vamos falar sério o que isso significa. Mas ficou... Só pelo jeito, a carinha do Curry foi intimando. Vem jogar com a gente aí, cara. Mas não, eu já falei aqui tantas vezes, o Giannis
no momento é o melhor jogador, meu jogador favorito. É fácil, né, escolher como jogador favorito, mas e eu não quero, eu sou contra essa geração de. Se você tem menos de 20 anos, você deve ser a favor. Nesse momento, eu vou pedir para você largar nosso vídeo, que a gente não respeita ninguém com menos de 20 anos. Mentira. Mais ou menos. Mas enfim, essa geração nova acha legal essas mudanças de time. Ó, sempre que tem uma mudança é legal, assim. Você fica, pô. A mudança de time não incomoda tanto quanto eu acho que a formação de super times. Quando eles tentam formar super times, daí você acaba meio que um pouco com a graça da liga. Exato. Com tudo que eu adoro o Warriors porque eles fizeram. O Warriors foi um super time que se montou. Eles draftaram o Steph, a chegada do Durant, e Draymond, mas quando eles trouxeram o Durant, eles acabaram com a graça do basquete, basicamente, da NBA, porque no começo da temporada todo mundo sabia quem ia ser campeão. Então, mas eu gosto de como o Kobe que a gente falou aqui, Tim Duncan, dois dos melhores jogadores da história que ficaram a carreira inteira no mesmo time, e tantos outros, né? Antigamente, a grande maioria deles. Michael Jordan, Magic Johnson. Enfim, então eu adoraria ver. Se não o Yannis jogar a carreira inteira, pelo menos os 10 primeiros anos, sabe? Se você eu acho que até tem alguma chance de ele acabar ficando. Se por acaso, eu acho muito difícil de acontecer, mas se por acaso o Bucks for campeão esse ano, eu acho que ele sai com certeza. Sério? Eu acho que se ele for campeão, a chance é mais dele ficar. O que eu penso é que daí ele trazer um título para Milwaukee exato, tem isso. Fez a tua parte, você vai ser amado para sempre. Assim como foi a segunda. Para um mercado maior e ganhar mais dinheiro, fazer tua vida e morar numa cidade que você quer morar. Como foi a segunda saída do LeBron de Cleveland, né? Exatamente. A primeira foi aquele inferno, todo mundo odiou. Na segunda, beleza, Cleveland, uma cidade histórica, com times tradicionais em todas as ligas, mas que vivia uma seca incrível. Acho que desde a década de 50 ou 60 que não ganhava nenhum título nas grandes ligas americanas. Então, a partir do momento que o LeBron carregou o Cavs a um título. Ou como até foi o Kawhi no ano passado no Raptors. No Raptors, exato. Foi pra lá e levou um título pra uma cidade que nem é diferente, que em nenhum momento ele deu a entender que ficaria. Exato, era um aluguel, todo mundo sabia, e foi o melhor aluguel da história da NBA. Um ano, um título. Mas enfim, para finalizar nosso vídeo aqui, eu lembro, antes da temporada, nós dois apontamos os Clippers como campeões da NBA. Nós dois, principalmente, pelo menos como favorito, né? Hoje, quem seria? Então, palpite, um campeão. Para mim, continua sendo Clippers. Eu continuo em Los Angeles, mas agora eu mudo as cores. Não só pelo basquete, apesar da temporada, e a gente tá vendo que o Clippers não tá dando a mesma atenção à temporada regular do que os Lakers. E nos dois confrontos diretos, os Clippers venceram os jogos, e pra mim o Kawhi mostrou que é o melhor jogador da NBA, e a gente já tem falado isso várias vezes. Exatamente. E outra coisa que eu acho que a gente tem que também levar em consideração é a lição que ficou dos últimos playoffs, em que o Warriors tinha Steph, um dos melhores jogadores da história também, Kevin Durant, um dos melhores jogadores ofensivos da história do jogo, tinha o Klay Thompson, um dos melhores arremessadores da história do jogo, Draymond Green, na minha opinião, provavelmente o melhor defensor de help defense da história do jogo, e com tudo isso, eles perderam porque eles não tinham profundidade no elenco, não tinham um banco que pudesse apoiar eles, não tinham jogadores que pudessem contribuir, e é essa diferença que o Clippers tem muito a favor deles. O Clippers tem um elenco completo, eles têm gente que pode jogar todas as posições. Chega na hora dos playoffs, importou muito no passado que o Raptors talvez seja um dos poucos times na história em que 6, 7 jogadores fizeram tanta diferença. Porque na hora dos playoffs, e mais pra frente nos playoffs, finais, conferências finais, o que importa é as super estrelas, vamos falar a verdade. Sim, a participação é muito pequena. Se eles participarem um pouquinho mais bem, como o elenco do Lakers tem jogado muito bem, eu não confio também. Tudo bem. Não confio em Caldwell Pope, em Rajon Rondo, em Dwight Howard, em Alex Caruso, em Jared Dudley. Eu não confio nesses caras, mas se um deles jogar bem um jogo ou outro, pra mim é o suficiente pro Lakers. Eu não sei, porque eu acho que daí é o seguinte, a questão que eu acho do Clippers é que, além da profundidade, além deles terem um elenco muito completo, eles têm uma força enorme na segunda unidade deles, no time que vem do banco. Então, o que acontece? Pode ser que o Alex Caruso tenha um jogo excelente e faça vários pontos, o Rondo apareça muito bem, até Jared Dudley eu não acredito de jeito nenhum. Mas... Olha, ele meteu uma cesta contra o Sixers no Torre do Columbus, que foi bonito, mas também não acredito. Mas, pode ser, claro, que tem uma chance até considerável de serem jogos bons e fazer uma diferença assim nesse sentido. Agora, nenhum deles
nada parecido com o que o Clippers tem, que é Lou Williams e Montrezl Harrell vindo do banco. É uma das duplas mais eficientes da NBA. O que eles fazem no ataque é uma coisa absurda. Então, esses dois eu acho que fazem uma diferença absurda. E aí, o que acontece é que, querendo ou não, certa hora o LeBron, o Anthony Davis vão ter que descansar, eles vão ter que bancar um pouco. E quando entrar essa segunda unidade e estiver jogando Alex Caruso, Rajon Rondo, Jared Dudley, eu acho que nem joga nos playoffs, mas Caldwell Pope, o que você vai ver daí é que do outro lado você tem Montrezl Harrell e Lou Williams, e eles podem marcar pontos à vontade em cima dessa lineup. Então... também concordo, claro, tecnicamente avaliando os dois elencos, o Clippers é mais forte, não tem dúvida alguma disso, mesmo que o elenco do Lakers, os jogadores complementares, além de Davis e LeBron, estejam jogando muito bem, acho que tecnicamente ninguém duvida disso. O Lou Williams, eu ainda tenho minhas dúvidas, óbvio, não vai ter jogos que ele vai fazer 25 pontos, quem sabe 30, mas consistentemente eu ainda fico com a pulga atrás dele. Ele jogou muito mal no jogo contra o Lakers, na partida de Natal, óbvio, um jogo só, temporada regular, um pouco... Pois é. Mas pode ser um indicativo, quem sabe chega na hora, vai que ele sente, né? Nunca teve nessa situação. Pode ser, mas nos últimos playoffs ele teve situações parecidas, vamos dizer. Mas não pra briga por título, né? Não, então isso é diferente. Contra o campeão, primeiro round, primeiro round, terceiro, quarto round. É justo, com certeza. Mas eu acho que ele tem, o perfil dele é de aparecer na hora que importa, né? Então, assim, tá certo, o jogo contra o Lakers até importaria, tudo bem, mas eu acho que, né, sentindo essa pressão dos playoffs, eu não sei, é difícil dizer, mas eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria mais que ele vai aparecer bem do que ele vai desaparecer um pouco. E o Montrezl Harrell é um que a gente não tem esse problema. O Montrezl Harrell tem um dos melhores aproveitamentos da liga e o aproveitamento mas dele... ele vai ser trocado, né? Esse é o burburinho, mas não vai ser. Eu digo que se eu fosse general manager do Clippers, eu não trocaria de jeito nenhum. Não vai ser. Então, eu poderia trocar o Harkless. Acho que você consegue esse acho que eles querem trocar, com certeza. Então, você consegue coisa por ele, é um bom jogador, mas Montrezl Harrell de jeito nenhum eu trocaria. Mas e ainda mais porque ele tem 25 anos. Olha, o que você pode fazer com ele ainda, ele tem futuro e... Então, eu acho que com esses dois, eu acho que o Clippers tem uma vantagem aí no meio. É claro que, do outro lado, você tem o LeBron, que tem uma experiência absurda, o general da quadra. Você tem o Anthony Davis, que pode ter um impacto absurdo. Mas você também tem Kawhi daí. Você também tem Paul George. Então, é complicado. Mas, mesmo assim, eu digo que na série entre os dois, eu diria que o Clippers, para mim, é 60% favorito. Não é enorme a vantagem, mas eu acho que... Eu apenas também uma sensação de, sabe, coisas que acontecem. Agora, até essa morte do Kobe, isso influencia nos esportes. Quando a gente... Histórias assim, sabe? A minha torcida, eu já falei, não é pra nenhum dos dois. Eu torço contra os dois. Eu quero que seja um campeão da Costa Leste, da Conferência Leste. Óbvio, a gente tem visto crescida do Nuggets e do Jazz, principalmente na Conferência Oeste. E eu acho que são dois times que podem complicar Lakers e Clippers, mas eu ficaria chocado se ou Lakers ou Clippers não estivessem nas finais. Já no leste, né, pra mim é completamente aberto. Bucks, Celtics, Heat, Sixers e Raptors e Pacers um pouco abaixo. Todos esses times pra mim podem ter uma run, quem sabe chegar nas finais, então... Pois é. Se eu fosse forçado agora, uma arma na minha cabeça, e forçado a escolher quem vai ser a final, eu acho que os dois favoritos de cada lado seriam Clippers e Celtics. É o que eu diria que deve formar essa final. E se for, meu Deus, eu vou estar no paraíso assistindo essa série. Eu não conseguiria apontar um finalista na leste agora. Falei, né, semanas atrás a gente conversou, falei sobre Celtics, mas ao mesmo tempo que eu adoro ver esse time jogar, sei lá, falta um big man, falta alguma coisa, não falta, sei. Com certeza falta. Mas eu adoro ver o que esse time tá fazendo com a liderança do Kemba Walker. Demais. Todo mundo se gosta ali. Exatamente. E isso faz muita diferença. É só lembrar o Warriors, como eles jogavam, a alegria que eles jogavam no começo dessa run deles. E agora você vê uma coisa muito parecida também
no Celtics, e você vê a diferença que faz você deixar para trás um peso aí que era o Kyrie. Todo o lado emocional que o Kyrie traz para. Mas então, para não ficar em cima do muro, para finalizar, eu apostaria em Philly, nos Sixers. Mesmo com tudo aquilo que tem se discutido que Embiid e Simmons não casam, e a gente aqui acredita muito nisso, talvez eventualmente em outro episódio podemos analisar mais a fundo. Sim. Mas esse é meu palpite ainda. Eu acho que é um chute, falei, tá muito aberto e eu apostaria em Sixers. Eu quero que o Bucks, minha torcida pelo Bucks, chegar nas finais e ser campeão, mas eu apostaria em Sixers. Bom, a gente tá encerrando aqui, então, esse nosso... É o segundo episódio, né? Porque a gente já fez um episódio sobre a NFL no ano. Isso. Mas é o primeiro episódio de NBA no ano. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar já com... Estaremos mais ativos. Como eu falei, daqui a trade deadline é em menos de 2 semanas, né? Dia 6 de fevereiro? Né? Dia 6 de fevereiro, então acho difícil a gente ver grandes nomes sendo trocados de times. Principalmente no começo, né? Vai ser um pouco atípico, eu acho que no começo do período de trocas vai ser um pouco mais devagar. Daí, de repente, quem sabe evoluindo, aí a gente consegue ver alguma troca mais interessante. Mas acho que não deve ser nenhum grande nome deve ser trocado. A não ser que o Sixers finalmente tenha eu esqueci o nome do general manager deles agora. Elton Brand. Elton Brand. Finalmente tem aí, acorde um dia com a realização divina e perceba que ele tem que trocar o Embiid, que é o que eu faria no lugar dele. Esse ano não vai acontecer isso ainda, né? Quem sabe se o Flacas sair nos playoffs para a próxima temporada, mas esse ano sem chance. Enfim, enquanto ele lá passando e a sequência de jogos também, a gente vai continuar analisando aqui, falar um pouco dos outros times também, né? Não só os times que estão brigando pelo título, mas os times que estão brigando para os playoffs e as outras equipes que não tem muita aspiração, mas o que pode esperar do draft, né? Parece ser uma classe bem fraca, por isso que tá difícil, né? Eu não tenho assistido nada do college e o que eu leio não é nada de espetacular. É desanimador. Não é nada de espetacular. Mas enfim, a NBA segue. De novo, essa notícia triste e devastadora que aconteceu no final de semana, mas como quem conhecia o Kobe falou, ele ia querer que todo mundo seguisse em frente, continuasse dando o seu máximo, porque esse é o legado que o Kobe Bryant deixou para todos no esporte, na vida. Se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que se esforçar diariamente e o tempo todo e amar o que você faz. Isso aí, segue o legado dele. Isso aí, então... Viva o Kobe. Kobe Bean, rest in peace. Isso aí. Legend. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Galera.